vocês são um sucesso, viu? Nós vamos deixar para esse nobre trabalho continuar depois. Queridos, vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu dependo do Senhor e eu gostaria e quero isso, que esse seja um culto onde o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para se mover no nosso meio, amém? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor é sempre muito bom. E eu creio, Jesus, no teu favor, na graça do teu Espírito, conduzindo cada atitude nossa nesta noite. E que pelo poder do teu nome, Senhor, o nosso entendimento seja iluminado, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor sobre a vida da tua igreja, sobre a minha vida. E eu sou totalmente dependente de ti. Eu reconheço isso, mas também já te agradeço, Pai, pela boa e perfeita vontade do Senhor se fazendo nesta noite, em nossas vidas, em nosso meio, e o nome do Senhor sendo glorificado. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, eu gostaria de falar de um assunto que ele é muito pouco falado aqui no nosso meio, mas graças a Deus que a gente tem esse entendimento já bem formado dentro de nós, que é sobre uma vida de prosperidade. Amém? O que é uma vida de prosperidade? Não é o que eu tenho, é quem eu sou. Amém? Jesus me fez próspero. Jesus te fez próspero. Se você está andando de pé ou de bicicleta, você é aquilo que a palavra diz que você é. Você é próspero. Efésios 1:3 diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Antes a gente era outra coisa, mas ele nos arrancou daquele lugar e nos colocou em um outro lugar, aonde eu sou o que a palavra diz que eu sou. Glória a Deus. Há muitas pessoas, eu vou compartilhar com você aqui algo que eu entendo que a religião, Satanás mesmo, ele tem trabalhado forte para impor essa verdade na nossa cabeça. Às vezes é um assunto que, se a gente falar isso a fundo, muitas vezes até ofende algumas pessoas. Mas primeiro eu quero que você fique bem tranquilo que a gente não vai tirar mais outra oferta, viu? Fique livre para receber. Porque senão, tem gente que já se assusta. Que negócio é esse? Então, nós até declaramos, querido, na nossa declaração, ela fala sobre isso. Mas muitas vezes tem sido apenas uma repetição para muitos de nós aqui neste lugar. Agora, se você tem essa convicção bem formada dentro de você, você vai declarar aquilo que a palavra de Deus diz sobre a montanha que está na sua vida. Nós sabemos que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, a gente tem falado sempre sobre isso, de que tudo que Deus fez, Ele fez falando. Jesus veio como homem e todos os abacaxi que Jesus enfrentou, ele não tinha outra coisa, não houve outra forma de se resolver. Ele falava. A palavra de Deus fala que os discípulos estavam naquela dificuldade, o mar agitado, Jesus dormindo.
os discípulos acordam Jesus. Jesus não foi reclamar com eles. Rapaz, por que vocês não pegaram outra rota, rapaz? Vocês entraram logo nessa direção. Não, não foi isso que Jesus falou. Ele deu uma ordem e disse: vento, cessa, mar, se acalme. Em um certo momento também, há um questionamento, porque os fariseus estavam cobrando um imposto, e o pessoal estava ali preocupado, como é que ia pagar aquele imposto. Jesus disse: Pedro, vá ao mar e lança a rede, e o primeiro peixe que você achar, abra e paga o meu e o seu. Então, nós sabemos que a prosperidade, querida, bíblica, ela é muito mais do que dinheiro. Primeiro a gente precisa tirar esse mito de achar que a prosperidade é baseado no que eu tenho. Não, é baseado em quem eu sou. Kenneth Hagin fala muito nos seus livros, que ele sempre ministrou a palavra de Deus, mas no início ele fala que ele só tinha um par de sapato que estava até furado, mas ele continuou dizendo o que a palavra diz, que ele era próspero. E essa verdade transformou o seu ministério, a sua vida e tudo que se fez necessário. E ele pode ter um grande alcance porque ele ficou com a palavra. E é o que a gente precisa ter isso na nossa vida. Agora, quase sempre, quando esse assunto é falado, a gente percebe que existe sim ainda aquela coisa arranhando, porque a religião, querido, ela plantou uma ideia de que pobreza parece que até significa uma vida espiritual saudável. E não é verdade, querido. A pobreza não glorifica a Deus, assim como a doença não glorifica a Deus. Mas sim a prosperidade, a cura. E nós precisamos acolher essas verdades da palavra. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 2. Primeira João 3, 2. Terceira João só tem um capítulo, então o versículo é o 2. Jesus diz, a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos... Não, está errado. Terceira João, capítulo 2, versículo 2. Agora nós chegamos lá. Tenham paciência comigo, viu? Aleluia. Terceira João, a carta de Terceira João, capítulo 1, verso 2. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Esse era o desejo do apóstolo João. Ele fala nas cartas da primeira, da carta da segunda, e aí chega na terceira. Ele falou de muitos outros valores, mas aqui ele está desejando ao seu que ele
que ele tenha boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspero a alma dele. Então você já é próspero no espírito. Amém? E se você entender isso, querido, e liberar palavras de vida sobre a tua vida e sobre a tua casa, você vai ver isso acontecer. Amém? A gente vive algumas experiências, apesar de que as nossas experiências, elas não substituem a palavra de Deus. Então a gente tem que ficar com a palavra de Deus e contar a experiência de vez em quando. Mas eu pude ver isso no final do ano passado. A gente desejava fazer uma reforma e nós começamos a declarar aquilo que a gente queria para aquela reforma. Eu, juntamente com a minha esposa, a gente pediu para que o Senhor nos desse pessoas justas, pessoas que pudessem fazer o seu serviço e receber com justiça, mas que fossem pessoas fiéis àquilo que se comprometeriam com a gente. Mas a gente não apenas declarou isso, a gente creu no nosso coração que essas pessoas existiam. E o Senhor trabalhou de uma forma maravilhosa que a gente encontrou. E foi tão maravilhoso, para encurtar a conversa aqui, vou dizer uma coisa para você. Se eu tivesse que fazer aquela reforma ou uma construção com eles, a gente faria. Porque foram pessoas corretas, pessoas que nos abençoaram. Nós iniciamos essa reforma no dia 7 de outubro, nunca esqueço isso, e no início de janeiro já tinha concluído. E olha que nós tivemos que fazer hidráulica, elétrica, e trocar tudo que tinha, ou seja, uma reforma interna total. E externa, porque quando abriu lá a hidráulica estava toda estourada. A elétrica tinha que ser trocada, foi feito tudo para a honra e glória do nome do Senhor em 90 dias. Ajustamos um preço, aquilo que acrescentou a gente corrigiu para eles, e só para que você tenha uma ideia, foi aquela reforma que eu não me estressei, porque eu passei a descansar nisso, certo de que Deus estava favorável à nossa vida. E é muito importante, querido, que a gente aquela declaração que você faz todo domingo aqui, pegue essa declaração e confesse para a sua vida, porque essa confissão, querido, é para todos nós. E ela diz que a nossa vida glorificará a Deus, a nossa vida será bênção para a igreja. Amém? E eu creio, querido, na prosperidade do Senhor. A prosperidade, ela tem princípios. Para que você é próspero no espírito. Agora, se você tem esse desejo de enriquecimento, ela tem princípios que tem que ser cumprido. Começando pelo trabalho. É um dos princípios que vai te fazer crescer. A segunda é honra a Deus e seja generoso. O terceiro eu colocaria numa ordem aqui, você ser um bom administrador das suas finanças. Porque se você é daqueles que anda fazendo loucura, irmão, não bote culpa em Deus não, Deus é inocente. A prosperidade de Deus, você já é próspero, entenda isso. Mas tem coisas que têm necessidade de ser feita. Por exemplo, quando o Senhor chama Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei.
Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Pode parar por aqui. Havia um comando de Deus para que Abraão saísse da sua terra. Se Abraão não tivesse obedecido, querido, ele estaria em desobediência. E Deus Deus não teria como cumprir aquilo que ele prometeu. No 3 ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém? E o final dessa história, se você acompanhar, você vai ver que Abraão foi uma grande bênção. Deus pôde ali, através de Abraão, criar um povo que veio daquela geração, nascer Jesus. E foi aqui que nós fomos abençoados. Foi aqui que todas as nações da terra foram abençoadas. Amém? Na sequência dessa família, a palavra de Deus fala sobre Isaac. Gênesis 26, a partir do verso 1, 2 e 3. Nós vamos ficar só até aí para falar. Diz assim: olha o que acontece em Isaac, seu filho. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e a tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Pode ir lá para o 12 e o 13, do mesmo capítulo. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o centúplo, porque o Senhor o abençoou. No 13 diz: o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Entenda que riqueza, querido, Deus não tem problema com riqueza. Aliás, ele é até favorável. Porque em todos esses textos você vai ver homens que foram ricos e que essa riqueza continuou a crescer, como diz aqui, vinda da parte de Deus, por causa de uma obediência. Porque Deus orienta a Isaac e diz: não vá para o Egito, não desça. Fica nessa terra que eu te abençoarei. Aí, se você continuar em Jacó, a palavra de Deus fala que ele foi um homem próspero. Em José, essa prosperidade continuou. Gênesis 39, verso 3. O Senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Eu estou mostrando esses textos só para que a gente entenda isso, o quanto esse princípio de enriquecimento, ela é a vontade de Deus para a vida da igreja. Amém? Querido, é na mão de um filho de Deus que Deus quer acrescentar. Nós sabemos o que o dinheiro tem feito aí na mão errada. Se você vê uma organização criminosa como o PCC, que usa esse dinheiro, e que tem muito dinheiro, e que está usando para a morte. É muito triste o que lá no sistema do mundo está acontecendo, a ponto de
as pessoas andarem apavoradas de medo. E o poder financeiro dessas organizações é o que sustenta, é o que corrompe. Agora eu vou te falar, na mão de um filho de Deus temente ao Senhor, esse dinheiro produz salvação. Produz socorro para quem está aflito. Nós tivemos, dias atrás, aí, fazendo algumas visitas aos venezuelanos, o pessoal que estão hoje aqui em Brasília. E, meu irmão, a gente vê necessidades gritantes naqueles lugares, nas casas que a gente foi. Eu vou falar aqui porque nenhum deles estão aqui nesta noite, mas são pessoas simples, a ponto de nessa semana, pedir socorro, porque ia vender sua geladeira por R$ 140 para pagar uma dívida. Eu fui visitar juntamente com a minha esposa, com o pretexto de que eu queria ver a geladeira deles. Eles me perguntaram se eu sabia quem era que queria comprar uma geladeira por R$ 140. Eles botam no espanhol, mas dá para entender. Eu falei que não sabia, mas se eu soubesse, eu comunicaria a eles. Aí, na segunda-feira, convidei minha esposa, e aí avisei para elas, que era a esposa do rapaz, que a gente queria ver a geladeira. Perguntei que horas que a gente poderia ir. Aí eles falaram o horário, a gente foi. A gente já levou algumas coisas. Quando nós chegamos lá, não tem televisão, e a geladeira era a única que eles tinham. Aí eu olhei a geladeira, não disse nada, aí falei assim para ela, tanto de criança lá, digo, olha, a gente veio tomar um café com vocês. Aí ela arregalou os olhos e disse assim, não tem café. Só que eu falei de propósito, eu digo, não precisa, a gente vai descer ali e providenciar. Providenciamos um bom café, fomos com eles pegar a criança lá no colégio onde a criança dela estudava. E aí, no final, a gente falou para ela, você não vai ficar sem sua geladeira. A gente vai repassar esse valor para você. Bom, a emoção, quando a gente falou isso, ficar tão emocionado. E aí, para a glória de Deus, no outro dia, com a cooperação de filhos de Deus, a gente pagou. E ela não precisa vender a geladeira. Quem tá aqui no grupo de evangelismo viu a mensagem de agradecimento que o esposo mandou. Queridos, é para isso, é para este propósito que Deus quer enriquecer você. Amém? Para que você seja um canal de bênção para quem precisa. E eu creio, querido, que prosperidade bíblica, à luz da palavra, é para a igreja. E entendendo que essa prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. A prosperidade, querido, envolve o teu bem-estar familiar, a tua saúde, a tua alegria. Porque tem muitas pessoas, querido, que têm muito dinheiro aí, mas não tem paz. E se alguma coisa der errado nos negócios deles, muitas vezes o que acontece é suicídio. Eu vi até uma estatística dizendo que o maior número de suicídio não é na favela, é na classe nobre. Até porque suicídio é uma coisa que não é divulgada.
Eu acho isso também até ético. Mas eles acontecem, viu? Então, queridos, Deus colocou no meu coração esse tema. E eu estou compartilhando com você por obediência ao Senhor. Porque não é um assunto que eu queria falar hoje. Mas nós precisamos compreender isso, querido. Isso precisa ser algo que nós venhamos, que a gente venha absolver. Porque, como eu já falei, o inimigo tem investido pesado para impedir que a igreja prospere. O inimigo não está preocupado com o meio de entretenimento, porque lá rola dinheiro e é pesado. Todo mundo acha normal. Um técnico vem da Europa, ganhar um salário de 5 milhões de reais, ninguém acha errado, não. Mas se falar que o pastor comprou um carro novo, o irmão falou por mim. É isso que rola. Porque há uma mentalidade de pobreza, uma mentalidade errada. E a vontade de Deus, querida, é que a gente renove a nossa mente sobre isso. E vou te falar, do assunto que você mais ouvir é o que vai te influenciar. Se você está numa igreja que só fala de salvação, querido, pode ter certeza, vai ter salvação. Se tiver cultos de cura, vai ter cura, querido. Porque Deus honra a sua palavra. E eu creio que esse assunto de prosperidade bíblica deve e precisa ser falado na igreja, para a glória do nome de Jesus Cristo. Porque se é a vontade de Deus, querido, precisa estar no nosso coração. Oséias 4, 6. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto fostes negligentes no ensino. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecendo da Torá, lei do teu Elohim Deus, eis que eu também ignorei vossos filhos. O texto fala desse assunto. E diz, o meu povo tem sido enganado por falta de conhecimento. A ignorância, querido, ela escraviza. Todo tipo de ignorância, ela escraviza. E se for a ignorância sobre a palavra de Deus, muita coisa a gente deixa de receber. Que Deus nos ajude, querido, para que a cada dia nós possamos ter mesmo o desejo de conhecer mais de Deus, mais da sua vontade, para que a gente possa estar cumprindo essa palavra. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não mudou, querido. Deus é o mesmo. Se Deus teve prazer. Salmo 35. (27). Cantem de júbilo e se alegrem, os que desejam ver a prova da menina. Bota na 21, século 21. A21, coisa assim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e diga de contínuo, seja engrandecido o Senhor que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Cantem de júbilo, se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam de contínuo,
e digam sempre: seja engrandecido o Senhor que tem prazer na prosperidade dos seus. Eu vou substituir aqui servo por filho. Amém? Que nós venhamos dizer isso continuamente e se alegrar. O meu Deus tem prazer na minha prosperidade. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Amém? Isso é o que a palavra de Deus nos está garantindo. A bênção do Senhor, ela enriquece. E não acrescenta sofrimento. E foi isso que Deus fez. Ele nos abençoou em Cristo Jesus. E há um propósito para que nós prospere. É um propósito para que nós tenhamos saúde. Há um propósito para que a nossa vida, querido, seja uma vida de paz. Que a nossa casa, querido, seja um lugar onde a presença de Deus nos dá esse prazer. Eu acredito que é tão interessante como a gente vê que a única instituição que está valorizando o casamento é a Igreja do Senhor Jesus. A igreja tem trabalhado com famílias, a igreja acredita no casamento, e é de homem como a mulher, tá certo? Aleluia, não é todo tipo de casamento, não. Então, como eu estava falando sobre os princípios, né? A bênção já é nossa. Agora, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Isaías 1:19. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Quando você acolhe a palavra de Deus, querido, esse ouvir, ele tem uma ação. A prática. Eu ouço, eu atento para a palavra e eu pratico. E aí a promessa de Deus se cumpre. E comereis o melhor desta terra. Então, o melhor desta terra, querido, é para os filhos de Deus. E nós precisamos atentar para essas verdades. Josué 1, verso 8. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Toda vez, querido, que você se envolver com a palavra, meditando nela, ela vai trazer clareza de propósito para a sua vida. E quando você descobre qual é o propósito pela qual você existe, e entra nele, esse é o lugar, querido. É o lugar da tua provisão. A palavra de Deus, ela traz visão. E quando você entra nessa visão, ali também existe um lugar de provisão. Obedecer a Deus dá resultado, querido. Nós temos um exemplo aqui, bem vivo, bem prático aqui, do nosso pastor Joselito, ali em Taguatinga. Joselito
Barbosa, xará ali do nosso irmão pastor Joselito Ribeiro. Ele conta lá em Campina Grande, trabalhando no secular e servindo a Deus. E o Senhor orienta ele para que ele viesse para Brasília. E ele segue, mas ele veio igual a Abraão, ele não sabia nem o que ia fazer aqui em Brasília. Mas havia uma direção. Vá para Brasília. Após ele chegar aqui, orando, ouvindo a Deus, ele teve a direção para iniciar um trabalho. E nada que é grande hoje começou grande. Mas houve uma graça, houve uma direção. Enquanto ele estava iniciando esse trabalho, ele também estava trabalhando aqui no secular, para o sustento da sua família. E Deus, eu gosto até de chamar a atenção de quem está sempre indo ali em Taguatinga. Meu irmão, toda vez que você olhar para aquele espaço, entenda, uma vida de fé produziu aquilo ali, através da obediência de um homem. Amém? E quantas bênçãos aquele trabalho tem produzido nessa cidade. Até porque o Rema é uma escola interdenominacional, e lá para 2011, quando nós estávamos trabalhando ali, não era, pastor Joselito? 95% aproximadamente era tudo de outra igreja. Essa palavra hoje tem feito a diferença em muitos lugares. Amém? E eu tenho certeza que ela também fez a diferença na sua vida. Por isso que eu oro por aquela escola, eu oro por cada pessoa que faz aquela escola acontecer, os professores, os diretores, aqueles que estão quem conduz a escola? Faltou aqui agora a direção. O nome certo não é direção. Não é, diretor. Diretor da escola de ministro. Eu oro, querido, por essas pessoas, para que eles continuem debaixo dessa graça, da sabedoria de Deus. Cada monitor que tem servido naquele lugar com alegria, para fazer daquela escola, querido, a cada dia uma escola de influência. De influência da palavra de Deus, para o reino de Deus. E hoje nós temos esse privilégio de ter, de vez em quando aqui, reuniões poderosas, conferência de ministros, mas também dia Alumni, que fica aberto a todo mundo que fez o Rema, e que nós possamos valorizar e continuar buscando mais e mais do seu reino e fazendo a nossa vida ser diferente. Amém? Então, querido, algo que é muito importante a gente estar relembrando aqui, declare, fale o que você quer para a sua vida, fale o que você quer para a vida dos seus filhos. Não seja negligente com a sua casa. Porque aquilo que você desejar para a tua casa, você vai ver. Eu me lembro que meu pai, ele era uma pessoa muito positiva. Meu pai não conhecia a palavra, mas o meu pai era uma pessoa muito positiva. E minha mãe era muito nervosa. E quando a gente aprontava, quem sabe que menina apronta? Minha mãe sempre pegava a gente, mas meu pai, ele protegia, ele não gostava de ver ninguém sofrer. E ele protegia, e minha mãe liberava certas palavras erradas, dizia, esse menino não vai prestar porque tu protege, porque tu protege ele.
e ele sempre respondia com a palavra: meu filho vai ser um homem. Meu pai se incomodava quando ele estava num local que uma pessoa estava falando mal de outra, e aquela pessoa não... Sabe aquelas pessoas que começam a falar mal de outra e não largam o assunto? Meu pai saía de perto. Até o nome do meu pai é algo que me chama muita atenção. O nome dele era Benigno. Minha avó encontrou esse nome, eu não sei como, só pode ter sido do céu. O nome dele era Francisco Benigno de Macedo. E eu sempre gostei muito do meu pai. Meu pai foi o maior exemplo de homem que eu vi, que eu acompanhei. Partiu em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que um dia nós vamos se encontrar. E minha mãe também, viu, gente? Porque Deus é bom, querido. E o propósito dele é salvar, libertar. A palavra de Deus diz que ele veio para os doentes. Foi para esses que Jesus veio. Amém? Amém? Glória a Deus. Querido, se coloque de pé. Nós vamos orar e eu creio em prosperidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que você liberar sobre a sua vida, querido. Espere acontecer, viu? Em nome de Jesus, porque palavras têm poder. Pai, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, e eu oro, Pai, para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados, para que espírito de sabedoria e de revelação o ensine, e que a cada dia, Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão, eles possam liberar essa palavra sobre a sua própria vida, sobre os propósitos para qual o Senhor tem com eles. Nós te louvamos, Pai, por capacitação divina. Nós te louvamos, Pai, por portas que estarão sendo abertas a partir de hoje, e o nome de Jesus Cristo sendo glorificado. Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que tem travado, tudo aquilo que tem andado com que as coisas sejam demoradas. Nós declaramos em nome de Jesus um mover sobrenatural na vida dos teus filhos, sobre os seus negócios, e o nome do Senhor sendo glorificado. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que você já fez por nós. Obrigado porque o Senhor nos deu essa condição de próspero. E assim nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.